Hi friend, bem-vindo a mais uma live, mais uma aula de inglês com música. Hoje a gente vai trabalhar com a música Running Up the Hill, que é uma música que ficou famosa recentemente por causa de Stranger Things. Quem ama Stranger Things, levanta a mão. E aí, vocês ouviram bastante essa música nos últimos dias? Essa música ficou famosa aqui nas redes sociais, Running Up the Hill. E sem mais delongas, vamos lá, vamos iniciar. Eu achei legal que naquilo que eu estava pesquisando, achei essa notícia aqui no G1. Kate Bush, que é o nome da cantora, chega ao número 1 global do Spotify com Running Up the Hill após 37 anos, graças a Stranger Things. A música foi lançada há muito tempo e agora ela atingiu o número 1 global. Então vamos começar com o nome da música. O nome da música é Running Up That Hill, que significa basicamente correr para cima, né, subir aquele morro. Hill é morro. Acontece que na música a gente não vai ter a pronúncia desse G aqui. Cadê minha canetinha? Deixa eu pegar uma canetinha aqui, gente. A gente não vai ter a pronúncia desse G. Então a gente vai marcar esse N no final. É muito comum acontecer esse apagamento desse esse som que a gente só fecha a garganta, e a gente vai então fazer o último som dessa palavra como sendo o som N. Nós já vamos conectar com esse up aqui, então vai ficar running up. Repete comigo que você sabe que nas nossas aulas você não assiste as nossas aulas calado, né? Eu falo daqui, você fala daí, porque tem que produzir inglês. Tem que produzir inglês o tempo todo. Então fica running up, faz essa conexão do up. Depois a palavra that, que aqui fica fraca, ela não é uma palavra importante dentro dessa frase, então a gente reduziu ela pro schwa, então ficou running up that hill, running up that hill. O that, literalmente, quer dizer, o that realmente não tem ênfase, não tem força nessa palavra. Correr, run, né, correr pra cima, a gente já traduz logo pra subindo aquele morro. Running up that hill. A gente pode falar running up, mas o que acontece na música é que esse não é pronunciado, a gente já para no n. Running up that hill. E agora a gente já começa a música em si. It doesn't hurt me, que significa isso não me machuca. A gente tem a presença desse doesn't aqui para fazer uma frase negativa em inglês. Eu achei muito legal que essa música tem muita presença dos auxiliares, o do e o does, que são os auxiliares do presente. Então, tanto para as frases negativas quanto para as perguntas, ou o do ou o does tem que estar presente nessas frases do presente, né? Então, olha só, presente, isso não me machuca. Não é isso não me machucou, não é isso não me machucará. Presente, isso não me machuca. Então, nós vamos precisar do does, porque aqui a gente começa a frase com it. Quem combina com it? É o does. Não dá pra falar it do. It don't não dá. Essa combinação não funciona. Então, a combinação que funciona é it doesn't. Aí a gente fala assim, mas isso não é this? Literalmente? Sim, poderia falar this doesn't hurt me. Não, estaria errado. Mas é muito comum a gente colocar esse it aqui, que seria o equivalente a um tipo um ele, né? Não tem uma equivalência pro it no português. O it pode ser ele ou ela para uma coisa. Então é muito comum um lugar em que você teria a expectativa de ver um this, porque a gente falaria isso, no inglês colocar um it, certo? Então cuidado com as traduções literais. Aqui a gente não tá falando de ele, de uma pessoa, e sim de uma situação, por exemplo. Essa situação, essa coisa, isso que eu tô vivendo não me machuca. Olha, então ela já começa a música com uma frase muito poderosa, gente. Vocês não estão achando, não? Isso não me machuca, olha só. Nós vamos omitir aqui muitos sons. E para quem tá na live musical pela primeira vez, essa parte de baixo é a transcrição fonética, é o IPA, é como você vai ler, são os símbolos que representam os sons da pronúncia. E quando eu coloco um símbolo preto é porque ele não é pronunciado. Então aqui a gente vai ouvir na música assim, ó. It doesn't hurt me. A cantora, a Kate Bush, é English, ela é inglesa. Então ela não vai pronunciar os R's. Nas músicas, mesmo para quem não é britânico, o R costuma ser ocultado. Aqui, então, como ela é inglesa, né, como ela é britânica, aí não vai sair mesmo. Então, a gente tem uma opção de uma omissão de todos esses textos. Olha que loucura. Vai ficar mais ou menos assim, ó. It doesn't hurt me.
It doesn't hurt me. A gente nem ouve nem esse T aqui. Beleza? Aí, ó, ela começa mais ou menos assim, ó. It doesn't hurt me. It doesn't hurt me. É isso que ela fala. Não me machuca. Do you want to feel how it feels? Uma brincadeirinha aqui com a palavra feel. Você sente como isso sente? A ideia seria assim, você sente a sensação disso? Fica engraçado, fica até um pouco feio, mas em inglês fica bem bonito, porque brincou com essa palavra feel, usou ela nas duas frases. E aí eu falei da presença do do e do does, que acontece em muitas frases. Então agora a gente tem uma pergunta. Uma pergunta no presente. Não estou perguntando você sentiu? Não é você sentirá. É você sente, presente. Para fazer as perguntas no presente, a gente vai precisar do do ou do does. Como aqui a nossa pessoa é you, tem que ser do. Não existe does you. É uma combinação que não funciona. Então a gente vai ter que fazer aqui o uso do do. Do you want to feel? Não tem isso aqui em português. Em português a gente já começa daqui, ó. Você quer sentir. Por isso a gente não tem automático na gente o uso desse do. Isso é uma coisa que você tem que se forçar a fazer, que você tem que se policiar. Ouvir músicas como essa aqui, cantar músicas como essa aqui, te ajuda demais a acostumar com esse padrão. Porque se você ouve essa música 200 vezes igual eu ouvi hoje, você acostuma com a presença do do no início dessa frase, que é algo que você não faria em português. Fez sentido? Então, perguntou no inglês, no presente, você vai precisar do do ou do does. Como a nossa pessoa aqui é you, a gente vai falar do you, porque does you não dá, não funciona. Beleza? Uma outra coisa interessante que aconteceu nessa frase foi o want to. Eu até puxei uma setinha aqui. Ela não fala want to, ela fala wanna. Wanna é uma abreviação muitíssimo comum, muitíssimo recorrente, é uma junção dessas duas palavras aqui. A gente precisa colocar esse to depois do want, porque aqui vem uma ação. Então é você quer sentir. Não é você quer sentimento. Não é você quer água, não é você quer pizza. É você quer fazer alguma coisa. Então quando vem fazer alguma coisa, você tem que colocar esse to. E aí, quando você junta want com to, vira wanna. Do you wanna feel? É isso que ela fala. Porém, ela faz uma doideira aqui, uma loucura, que em vez de falar do you, ela fala do. Do. Normal, tá, gente? Parece super crazy, mas é normal. Eles fazem isso o tempo todo. Então, fica assim. Do you wanna feel? Do you wanna feel how it feels? Acho que é mais ou menos assim, tô me arriscando demais aqui. Do you wanna feel how it feels? Então, do you wanna. Normal, se você for com a expectativa de que você vai ouvir do you, acabou pra você, já era. Você para aí. Então já vai preparado para essas reduções que acontecem na vida real. É assim, não adianta você ficar bravo, não adianta você ficar puto, não adianta você bater porta e falar que nunca mais quer estudar inglês. Você tem que abrir seu coração para essas coisas. Hoje nos stories eu falei biscoito de polvilho. Eu tô comendo biscoito de polvilho. Imagina o gringo ouvindo isso, né? Não dá. E ela vem com mais uma pergunta e guess what? Adivinha? O do tá ali de novo. Do you wanna know? Know that it doesn't hurt me. Lembra que ela começou a música falando, isso não me machuca. Você quer sentir esse sentimento? Você quer saber que isso não me machuca? Olha só, sobre o que será que essa música, gente? Sobre o que será que ela tá falando? Você quer saber. Eu falei com você agorinha que se depois do want vier uma ação, a sentir, é um verbo, você precisa do to, né? Mais um exemplo, saber. Saber é um verbo, então a gente vai ter que colocar esse to aqui. E na música, mais uma vez, ela reduziu isso para wanna. Olha como é legal você ver em uma música só, a mesma coisa vai acontecendo várias vezes. Por isso que é legal praticar com música. Repete e fica grudado na sua cabeça. Aquilo que você vê várias vezes, seu cérebro retém, porque ele encara aquilo como importante. Opa, isso aqui de novo? Vou esquecer não, isso aqui é importante. Então, você quer saber? Do you want to know? Ou, como foi na música, do you wanna know? Know that it doesn't hurt me. E agora a gente tem uma frase negativa, que é igual a de lá de cima, né? It doesn't hurt me. Aqui também ela apagou o T.
Se você tá marcando esse N aqui, antes desse T, você tá pronunciando essa palavra errada. Muita gente fala does not, colocando, na verdade, um A imaginário aqui, né? Você fala does not. Se você fala does not, pode parar agora. A maneira correta é essa aqui, ó. Olha aqui para baixo. Você vai colocar um schwa aqui, ó. Doesn't. Então, é como se entre esse S e esse N, você colocasse um A. Que loucura, né? A gente quer colocar ele aqui, geralmente. Mas, na verdade, esse som extra que você coloca fica aqui. Então, olha pra cá que é seguro. Olha pra cá que você não vai errar. Doesn't. Se você conseguir errar a pronúncia dessa palavra olhando pra cá, eu paro de dar aula de inglês. Não tem como, friend. IPA não deixa você errar. Não tem margem para erro quando você olha para IPA. Dominou a pronúncia de doesn't. Lembrando que isso aqui não tem um significado, né? É um auxiliar, é um ajudante. Ele só tá aqui para que a gente consiga fazer uma frase negativa. Então, saber que isso não me machuca. Me machuca. Do you wanna know? Know that it doesn't hurt me. Muito difícil, gente. Eu vou ficar devendo pra vocês cantar essa música. Continuando. Do you want to hear about the deal that I'm making? Mais uma vez, repete aí comigo. Do you want to hear about the deal that I'm making? Uma tradução bem transparente aqui. Você quer ouvir sobre o acordo que eu estou fazendo. Bem tranquilo de entender a construção dessa frase. E olha que maravilha. Mais uma frase começando com um do, porque é uma pergunta. Para fazer pergunta no presente, em inglês a gente vai precisar do do. Então não é você quis saber, não é você vai querer saber amanhã, é agora, é presente, você quer. Por isso a gente tem que colocar esse do aqui para fazer essa pergunta. Vamos lá, mais um exemplo que a gente usou want e que depois do want temos o quê? Uma ação friend. Então a gente tem aqui want to hear, quer ouvir. Want to know, quer saber. Want to feel, quer sentir. Se depois de ouvir essa música com esses 3 exemplos de want to, você esquecer de colocar o to depois do want, eu não sei nem o que eu te falo. Você não vai esquecer, porque isso vai gravado na sua cabeça. É com esse contato, é com essa repetição que você não esquece desses detalhezinhos. Né? Então, olha quanta repetição de uma mesma estrutura dentro dessa música para te ajudar a fixar. Bom demais, né? Esse want to também foi reduzido para wanna, também fez a junção do wanna na pronúncia dela na música, e ela também fez aquela junção, em vez de falar do you, ela falou do. Do you wanna hear? Do you wanna hear? Do you wanna hear about the deal that I'm making? Alguma coisa assim, that I'm making. E eu juro pra vocês que eu não consegui ouvir essa palavra that. O que significa deal? Stephanie vai lembrar também. A gente jogava um joguinho que se chamava Deal. E é um joguinho tipo Monopoly, mas de cartas. A gente tem a expressão to make a deal with someone, que é fazer um acordo, literalmente, né? Make a deal, fazer um acordo com alguém. Então, para nossa sorte, isso aqui é bem direto, bem parecido com o português. Só que a palavra deal, ela pode servir para um acordo, mas também para uma negociação, quando a gente fala de business mesmo, né? E aí, quando a gente fala de business, também dá para falar to close a deal. Então, when you close a deal, você fecha um negócio. Então, dá aqui, ó, make a deal, fazer um acordo, e close a deal, fechar um negócio. Fez sentido? Nos dois casos, a gente vai usar a palavra deal em inglês. Lembra de você marcar bem esse L aqui no final, ó. Vamos dar um zoom aqui. Então, a gente vai fazer na palavra deal. A gente vai fazer o I de ilha, do português mesmo, só que exagerado. E a gente vai marcar esse L no final. Então, quer a sua língua bem encostadinha aqui, ó. Bem esticada, encostadinha aqui atrás dos dentes. Deal, deal. Então, até parece que sai um som de aqui no meio, né? É essa transição
do I para você conseguir levantar a sua língua. Você quer ouvir sobre o acordo que eu tô fazendo? O negócio que eu tô fechando? It's you and me. É eu e você. Em português não dá, né? É eu e você. Seria que somos eu e você em português? Em inglês, de boa, você colocar o it's aqui. O que você não pode fazer é usar o is sozinho, né? Verbo sozinho em inglês, no way. Tem que colocar esse it aqui para acompanhar o is. Então, it's you and me. Provavelmente ela apagou esse D também. It's you and me. Algo assim. E agora vem o refrão da Max correndo lá, querendo sair do transe que ela tava, daquela coisa louca que eu não sei nem descrever o que era aquilo. And if I only could, I'd make a deal with God. E se eu apenas, ou e se eu simplesmente pudesse, eu faria um acordo com Deus. A palavra could. Could é o passado de can. Can, C-A-N. Can significa poder. Então, could já vai ser essa outra forma, esse passado. Pode ser podia e poderia, e também pudesse. Então, podia, poderia e pudesse, tudo em inglês vai ser could. Depois vocês têm coragem de falar que o inglês é difícil. Que cara de pau. Essas 3 palavras diferentes no português, tudo could. Ó, e se eu apenas pudesse, eu faria. Quem que tá escondido aqui nesse I apóstrofo D? Quem tá escondido aqui é o would, que parece bastante com could. É só colocar um W aqui no lugar desse C. Acho que é só isso mesmo, né? A diferença. E o que esse would aqui faz? Lembra disso porque depois vai ser importante. Esse would aqui faz um iria. Então você pode colocar qualquer palavra combinada com would que vai virar esse iria no final. Então make é fazer. Would make, faria. Se eu quiser colocar o verbo eat, que é comer, I would eat, eu comeria. Se eu quiser colocar falar, talk, I would talk, eu falaria. Muito fácil isso, né? Então, o que ela está dizendo é eu faria um acordo com Deus. Make a deal with, você já sabe o que significa, né? Que a gente já viu ali. Fazer o acordo com. Tudo bem até aqui? And if I only could, I'd make a deal with God. Esse eu vou me arriscar em cantar, hein? And if I only could, I'd make a deal with God. Ah, o refrão eu sei. Esse D apaga bem aqui, tá? Apaga assim, fica bem fraquinho. I'd make. I'd make. Ele tá aqui, ó. Minha língua encostou. I'd make a deal with God. Que loucura. Ele fica fraco, mas ele tá ali. Tem que marcar. Não vai falar I make, não. Porque I make é eu faço e não eu faria. Faz toda a diferença isso aí. Beleza, e que acordo que é esse que essa mulher quer fazer com Deus, gente? Ela quer fazer um acordo com Deus. Se eu apenas pudesse, eu faria um acordo com Deus. E olha, de novo, vai repetir isso aqui. And I'd get him to swap our places. E eu o faria trocar os nossos lugares, ou seja, trocar a gente de lugar. Como assim trocar a gente de lugar? Essa mulher começa falando, isso não me machuca. Você quer sentir como é o sentimento? Você quer sentir como isso é? Se eu pudesse, eu faria um acordo com Deus. Eu pediria pra gente trocar de lugar. Quando você fala, I would get him to do something, é que você vai fazer aquela pessoa fazer aquilo, né? Eu ia convencer. Eu faria esse acordo, eu ia fazer com que ele trocasse a gente de lugar. É isso que esse refrão tá falando. I get him to swap our places. Só que, olha bem para esse him que aconteceu aqui. Apagamos esse totalmente. Nem apareceu na transcrição. Porque ela vai falar and I'd get him. Get him! Sim! Eu deveria ter colocado
aquele tracinho aqui embaixo do T, que é quando o T se transforma em R, né? Então, vai ficar get him, get him. And I'd get him to swap our places. Apaguei esse our, que é nosso, porque ela não fala our, ela fala our. Swap our places, swap our places. E esse swap aqui é essa ideia de trocar, mas é tipo assim, pega eu, coloca aí no seu lugar, pega você, coloca aqui no meu lugar. Então tem essa ideia, não é só um movimento, são dois. É pega o que tava aqui, coloca lá, pega o que tava lá e coloca aqui. Essa é a ideia do swap, por isso que você não vai usar change, por exemplo. Ela vai começar agora uma sequência de 3 frases em que ela vai falar be running up that road, be running up that hill, be running up that building. E esse monte de be aqui ficou solto. Como assim be? Como é que esse be tá sozinho? Esse be não pode ficar sozinho. E na verdade essa frase é I would be. Então é uma continuação. Então ela usa esse would aqui em várias frases, ó. I would make a deal, eu faria um acordo. I would get him to swap, eu o faria trocar a gente de lugar. E eu estaria subindo aquela estrada. E de novo o nome da música, né? O nome da música é Running Up That Hill. Aqui, Running Up That Road. A gente coloca esse run up como subir, correr pra cima. Subir correndo, algo mais ou menos assim. Subir correndo. Beleza? Então, lembra disso. Essa frase aqui estaria errada sozinha. Be running up that road não dá, tá gramaticalmente errado. Mas é porque ela apagou da frase esse I would. Deu para entender isso aqui? Então, eu estaria correndo, subindo aquela estrada, eu estaria subindo aquele morro e eu estaria subindo aquele prédio. Estaria subindo, correndo aquele prédio. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é esse apagamento do né? Então, running, terminando com G, ela não pronuncia esse G hora nenhuma, ela já faz a emenda do N. Running up e running up também. E aí, gente, hora de revelar pra vocês do que essa mulher tá falando. Ela tá falando sobre trocar de lugar com um homem, trocar de corpo com um homem. Quando ela fala, isso não me dá medo, isso não me machuca, desculpa, não é medo não, isso não me machuca, que euzinha aqui entendo. Ser mulher não me machuca, não me faz mal, não é uma coisa ruim. Mas, vamos lá, você quer sentir o que eu tô sentindo? Você quer saber como é que é a sensação? Se eu pudesse, eu faria um acordo com Deus e pedia a ele fazia ele trocar a gente de lugar. Eu o faria trocar a gente de lugar. É disso que ela tá falando. See if I only could. Veja, se eu ao menos, né, se eu pelo menos pudesse. See if I only could. See if I only could. Agora essa parte é um pouco pesada, gente. Vamos lá. You don't want to hurt me, but see how deep the bullet lies. Você não quer me machucar, mas veja quão profundo a bala repousa. E esse bala aqui é bala de arma de fogo, viu? Bullet é uma bala de arma. E lies, esse verbo to lie, eu vou falar dele agorinha, significa tipo deitar, repousar, reclinar. Então essa ideia da bala perfurou e olha quão fundo ela repousa, ela tá ali quietinha, né, deitada. Com certeza não tá falando de uma coisa literal, mas é isso. Eu sei que você não quer me machucar, enquanto estando nesse outro lugar, né? You don't want to hurt me. E ela faz a contração aqui também. Wanna hurt me. You don't wanna hurt me, but see how deep the bullet lies. Quero falar também dessa palavra, da pronúncia dela. Bullet. Muita gente fala bullet. Só que esse som aqui é um O.
o. Não é o U e também não é o A. Olha a diferença da minha boca, redondinha. U, A, aberta. E esse aqui, o. Bullet, bullet. Deu pra pegar? Esse som aqui aparece um tanto de palavra toda vez que você encontrar essa ferradurinha no IPA. É esse som aqui, lembra disso? O. E ele tende a ser muito confundido com o A, tá? Então não é... A letra U faz A em muitas palavras. Em muitas outras não. Então por isso que você não pode confiar na escrita. Você pode confiar no IPA. Vamos falar agora da diferença dessas duas palavras que são iguais. A diferença de to lie e to lie. Então, esse verbo com o passado lay é esse aqui. Significa essa ideia de deitar, de repousar, de reclinar, de encostar em algum lugar e, né, reclinar. Então, I lie, eu repouso, eu deito. I lay, eu repousei, eu deitei. Lay, past. To lie, com o passado lied, verbo regular, é mentir. Então, I lie, eu minto. I lied, passado, eu menti. Unaware, sem consciência. Aware é quando você sabe de alguma coisa conscientemente. I'm aware, tô sabendo, tô informado, tô por dentro. I'm aware. Unaware é a ausência de saber. Então, inconscientemente, sem saber. Eu estou destruindo você, despedaçando você. Tear já apareceu em uma live nossa de palavras com a mesma escrita e pronúncias diferentes. Então, essa palavra aqui, se for substantivo, pode ser lágrima, tear, e como verbo, tear, que é rasgar. Asunder, quer dizer, asunder, é uma palavra arcaica e literária. Se você digita no Google Tradutor mesmo, ele te dá essas coisas. Se é uma palavra que não é muito comum, ele te mostra isso. Então, essa palavra está definida como arcaica e literária. Ela está aqui porque é uma música com uma letra profunda e bonita. Mas no dia a dia, realmente, se você votou lá nos stories que você nunca viu essa palavra, não é à toa. Eu também nunca tinha visto e é por isso que ela não é usada no dia a dia. Você dificilmente vai ver isso numa série, uma música mais moderna. Isso aqui é porque é algo muito poético, muito literário mesmo, tá bom? E aí a junção de tear com asunder significa, eu anotei aqui, cortar em pedaços menores. Destruir em pedaços menores, né? Significa em pedaços menores, na verdade. E aí quando você pega o tear e combina com asunder, é que você tem essa ideia de destruir e despedaçar, tá? Então, tear é rasgar, asunder em pedaços menores, tear asunder, rasgar em pedaços menores, despedaçar, destruir. Então, unaware, I'm tearing you asunder. Sem saber, eu tô despedaçando, tô destruindo você. Existe, there is, thunder, trovão, in our hearts, nos nossos corações. Vamos falar de Thunder Guys, the Thundercats. Esse TH aqui vai fazer o que é essa linguinha entre os dentes, esse sopro bem de leve, você deixa esse ar sair. Se você travar o ar, não vai sair. E você precisa evitar aqui fazer um som de t, thunder ou thunder, porque não tem som de T aqui. As combinações das letras TH vão fazer o som F, ok? Então, dependendo de onde você tá, dependendo de com quem você está falando, do país, da região, você pode ter problemas de comunicação com isso aqui. Não é que ninguém vai te entender nunca, não estou dizendo isso. Mas se você quiser aproximar a sua pronúncia do correto, do inglês americano padrão, do American English, você faz esse aqui, tá bom? Thunder. E agora sim, a letra U tá fazendo o som A. É por isso que você quer falar bullet. Não é à toa, não.
Aí o U aqui faz a, mas bullet, thunder. Então lá naquela palavra é bullet. E aqui, thunder. Muito louco, né? A gente não vai fazer um som de E aqui no final, então não é thunder, é thunder. Ela também ocultou esse hour, ela pronunciou a hearts. Oh, there's thunder in our hearts, in our hearts, in our hearts. Apagou esse R aqui também, porque no britânico não sai, esse R não é pronunciado. Vejo todo dia alunos errando isso aqui. Vamos acabar com esse problema. Essa combinação aqui, em muitas palavras, pode fazer o som I, pode fazer o som E, pode fazer... Não lembro, mas tem mais um que pode fazer. Aqui, nesta palavra, não vai ter nada a ver, nem com E, nem com A, nem com I. Você vai fazer o som O. Aqui no IPA, toda vez que essa letra A redonda aparecer, ela vai te pedir para fazer um som O, que é uma mistura do nosso A do português com o nosso O do português, esse nosso O de avó. Então é como se você falasse a letra O, só que com a boca um pouco mais aberta, mais exagerada. O. Tem falantes nativos de inglês que falam isso aqui, eu ouço A. Eu ouço heart. De verdade, A. Então, depende muito da região, depende muito de quem tá falando. Uma certeza que eu te dou, não é heart, não é o som de O. Também não é heart, nada disso, não é heart também. Tá? É isso que você vai buscar, um O. Heart. Heart. É o mesmo som de car, gente. Carro. Car. Heart. É isso. Tá vendo que não é nem um O e nem um A? É isso, porque tá aí no meio. Isso é coração, tá? Então, coração, heart. Falou aí comigo? Coração, heart. E machucar? Machucar é hurt. Hurt. No IPA, quando você encontrar esse símbolo aqui, que é um número 3. Mas aquele é o número 3 não, aquele é um símbolo. Este símbolo vai sempre aparecer acompanhado da letra R. Ele nunca aparece sozinho. Sempre com a letrinha R. E aí você vai dizer com a boca bem fechada mesmo. Deu para perceber a diferença? Então, olha a abertura da minha boca aqui. Heart. Heart. E aqui embaixo, hurt. Hurt. Bem fechadinho, né? Então, pronúncias diferentes. Eu já deixei de entender frases de alunos meus por causa de pronúncia equivocada. Tipo assim, pera, o que você tá falando? Vamos lá. Então, é importante adequar, tá? Porque como a palavra existe em inglês, se você pronuncia isso como isso, isso como isso, a gente imediatamente conecta na outra palavra. Se você falar hurt, eu nunca vou pensar na palavra heart. E se você falar heart, eu nunca vou pensar na palavra hurt. Is there so much hate for the ones we love? Existe muito ódio para aqueles que amamos? Olha como que a letra vai ficando mais pesada, mais difícil, mais tensa, né? A gente tá fazendo aqui uma pergunta, né? Então a gente usa there is para falar de existência. There is. Vamos voltar um pouquinho? There is thunder in our hearts. Tem trovão no nosso coração. Você não vai me colocar um have aqui não, hein? Porque have não indica existência. Have é só posse. Se eu quero falar que existe um trovão, there is. Para fazer pergunta, eu vou inverter. Ó, esse sinalzinho aqui. Quem tem aula comigo conhece. Quem vai nas minhas lives também conhece. Is there? Existe, tô perguntando, tanto, so much, hate, ódio, for the ones, para aqueles que amamos, we love. Não precisa do that we love, se quiser pode, mas não precisa. For the ones we love ou for the ones that we love. Esse H aqui, você vai fazer um H, tá? Hate, hate. Se você coloca rate com a letra R, é outra coisa. É
taxa. Rate, taxa. Aqui na garganta. E ó, vamos falar disso aqui, gente. Love. Love, não. Love é só na música. Só love, só love, só love, só love. Aí lá pode falar desse jeito. Aqui não. Aqui é love. Mesmo som de thunder. Love. Agora com a letra O. Lá é com a letra U. Aqui é com a letra O. Love. Tell me. We both matter, don't we? Me diga. Nós dois importamos, né? Para quem já tem um pouquinho mais de experiência com inglês, isso é uma estrutura de tag question ou question tag, que é quando você coloca essa confirmação no final. Então ela tá dizendo assim, ó, ela meio que sabe, ela tem uma expectativa, ou ela quer que nós dois importamos. Ela quer que isso seja verdade, mas ela quer uma confirmação. Então, nós dois importamos. Não importamos? O que ela está dizendo? A gente tem aqui uma frase no presente. Nós dois, ambos, importamos. Matter é essa ideia de importar. It doesn't matter. Não importa. It doesn't matter. Não importa. We matter. Nós importamos. We both matter. Enfatizou que é eu e você. Não é eu, mundo inteiro. Quer dizer, não é nós, mundo inteiro. É nós, eu e você. We both. E esse don't aqui vem por quê? Já falei com vocês no início da live. Presente. Quem são os ajudantes do presente? Quem são os auxiliares do presente? Do e does. Quem é que combina com we? É do. Não é we does. É we do. Então, nós fazemos uma frase afirmativa, we matter, e a confirmação vem na negativa. Nós importamos. Não importamos? Nós importamos? Nós importamos, né? Nós temos importância, né? Então, tag question não é um tópico complexo. Caso você já tenha estudado e não tenha entendido, tenha achado difícil, tag question não é um tópico complexo. Mas, se você não entende de tempos verbais, nem vai atrás de aprender tag question. Você tem que saber o que é presente, como que o presente se comporta. Você tem que saber o que é passado, como que o passado se comporta. Porque se essa frase aqui tivesse no passado, você não ia colocar don't we. Porque don't we é só para presente, entende? Então, quando você quer falar esse né em inglês, é através das tag questions. Quando você quer essa confirmação, é com as tag questions que você consegue isso. Só que tem um jeito muito mais fácil, e eu vou te ensinar. É falar right. Right? Funciona como esse né. Então, ela poderia falar, we both matter, right? A gente importa, né? You, it's you and me. Você, é eu e você, já apareceu antes, né? It's you and me, won't be unhappy. Agora a gente tem futuro. Won't é a junção de will com not. Will not, abrevia, fica won't. Igual a gente abrevia o does not, que fica doesn't, o do not, que fica don't. A gente abrevia também o will not, que fica won't. Então, will faz futuro, gente. Will é estrutura de futuro. Eu e você não seremos infelizes. Para a gente ter uma frase bem gramaticalmente correta aqui, nós precisaríamos do we, tá? Porque aqui ela finalizou a frase. Ela finalizou a frase com uma vírgula. Então, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Então, precisaria it's you and me. É eu e você. We won't be unhappy. Nós não seremos felizes. Mas em música, a gente pode fazer o que a gente quiser. E agora ela vem com o refrão de novo. Vamos cantar? And if I only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. Oh, come on, baby. Oh, come on, darling. Come on. É esse... vamos lá, né? Puxa vida. Baby e darling. Baby é bebê mesmo e darling é querido ou querida. Uma maneira carinhosa de chamar a pessoa que você ama. Pode ser tanto o amor romântico quanto o amor de família, tá? Darling serve para os dois casos. Baby. Hey, baby. Baby é muito usado para amor romântico. Acho que é uma pessoa da família, mãe, irmão, pai, você não chama ele de baby, não. Então, oh, come on, baby.
Oh, come on, darling. Let me steal this moment from you now. Let me steal this moment from you now. Me deixe roubar esse momento de você agora. Tá fazendo sentido a troca de corpo? Deixa eu roubar o que você está vivendo, deixa eu roubar o que você tem, deixa eu viver isso no seu lugar. Steal significa roubar. Então, né? This. Isso, moment, momento. Então, vira este momento. Quando a gente conecta aqui this moment, este momento. From you, o from dá essa ideia de origem, então é roubar de você, vem de você, a origem é você. Now, agora. Ok? Let me steal this moment from you now. Deixa eu roubar esse momento de você agora. Vamos falar agora de 3 palavrinhas muito parecidas, com pronúncias também muito parecidas. Steal, roubar. Steal, aço. Still, ainda. A única diferença entre essas 3, quer dizer, a única diferença entre essas 2 para essa terceira é esse som aqui, ó. Quando a gente tem o I minúsculo, o símbolo I minúsculo no IPA representa o I de ilha. Quando nós temos o I maiúsculo no IPA, é o E de você, E. Então, steal, still, still, still. Sabia dessa diferença? Ainda, still. Roubar e aço, steal. Então, escritas diferentes, pronúncias iguais. Aqui tem a letra I, você vai fazer um som de E, still. Agora ela repete a estrutura do come on, só que ela coloca a palavra angel. Angel, angel, que significa anjo. E repetiu também come on, darling. Let's exchange the experience. Mais uma vez a troca de corpo fazendo todo sentido aqui. Exchange é trocar. Experience, experiência. Vamos trocar a experiência. Esse let's é um convite, né? Bora fazer isso. Let's exchange the experience. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Esse X é como se fosse na palavra táxi. X. E no IPA você consegue ver isso perfeitamente, claramente. Exchange. Exchange. A mesma coisa aqui. Experience. Experience. Você então não vai falar experience, como no português, experiência. Você não vai falar você vai falar experience. Então vem refrão de novo, só que esse refrão, ela acaba diferente. Ela fala, né, I'd be running. Agora ela coloca o would nesse finalzinho. Ela fala I'd be running up that road. I'd be running up that hill with no problems. Ela termina esse aqui com o with no problems. Olha esse A, que ele apareceu ali no heart, né? Então é problems. E aí vem toda aquela interpretação que eu tinha falado com vocês, friends. Eu estaria subindo aquele morro, subindo aquela rua, subindo aquele prédio, correndo sem problemas. Então, por isso que eu fiz essa interpretação da liberdade, da falta de perigo, da ausência de perigo para o homem. Ela quer trocar de lugar para isso, para ela conseguir fazer todas essas coisas sem nenhum problema. Porque se você é mulher, se quiser fazer essas coisas, você tem vários problemas. Você não pode estar sozinha, você tem perigo. E também o contexto do run up a building, com essa coisa da ascensão, de ocupar lugares. Então, ela queria fazer isso tudo sem problema nenhum, mas ela não pode porque ela é uma mulher. Então, with no problems. Guys, have a good night and see you soon. A gente se fala. Bye bye, bons estudos.